Após ser acordado por barulhos estranhos que ecoavam pelos corredores no meio da madrugada, o vigia, responsável por essa escola, saiu à procura de quem estaria causando aquilo. E foi isso que ele encontrou. Apesar de não ter encontrado nada visível aos seus olhos ou aos olhos da câmera, um som inexplicável não passou despercebido. Um barulho muito estranho que ninguém parece saber o que pode ser. Após esse som, a filmagem é interrompida abruptamente sem uma explicação, deixando no ar o mistério do que seria aquele barulho e, principalmente, o que teria acontecido com o vigia. Ao receber uma notificação em seu celular vindo da câmera de segurança afirmando que um movimento havia sido detectado, o morador dessa casa imediatamente foi assistir ao que havia sido gravado, e o que encontrou foi assustador. A princípio, é muito difícil de perceber qualquer coisa nessa gravação, e muitas pessoas chegaram a pensar que não havia nada para ser visto nela. Mas melhorando a iluminação do vídeo, é possível notar com mais facilidade uma presença bem no canto da sala. De acordo com o dono da casa, não deveria haver ninguém lá no momento em que essa cena foi capturada. E assim que chegou lá, desesperado, pensando que alguém havia invadido, para sua surpresa, além de não encontrar nada e nem ninguém, também não encontrou qualquer janela ou porta aberta. Simplesmente não havia sequer um buraco por onde pudesse ter entrado uma pessoa. Além de todos os objetos da casa se encontrarem intactos, exatamente como ele havia deixado antes. E tudo isso nos leva à seguinte questão: se não havia nenhum lugar por onde alguém pudesse ter entrado ou saído, quem ou o que é a figura capturada pela câmera? E essa pergunta permanece sem resposta. Enquanto exploravam um antigo bunker no sul da França, o jovem responsável por essa gravação tinha certeza absoluta que estava sozinho no local, mas a filmagem feita por ele mostra outra coisa. Halo? Halo? Durante o vídeo, quando uma parte específica da construção é iluminada, ouvimos um som alto, como se alguma coisa muito pesada tivesse sido derrubada, como se alguma coisa estivesse escondida ali e fugiu da luz.
e no caminho acabou derrubando o que estava pela frente, dando um grande susto no rapaz, que fugiu do local na mesma hora, com muito medo de descobrir o que poderia estar se escondendo na escuridão. Shelton Park é um lugar conhecido por ser o palco de um fenômeno muito estranho, onde existem relatos sobre sons de crianças brincando e gargalhando no meio da madrugada, ecoando por todo lugar, mesmo não tendo ninguém por lá. E o mais sinistro é que, segundo as histórias, após algum tempo, os mesmos barulhos de risos de crianças se transformam em gritos de desespero. E esses relatos sinistros acabaram dando ao local a alcunha de o Parque Fantasma. Parque que, de acordo com a história dessa gravação, teria sido palco dessa situação. A ideia da filmagem era registrar apenas essa menina descendo pelo escorregador, mas acabou filmando mais que isso ao revelar aquele rosto sinistro bem atrás dela no alto do brinquedo. Rosto que, segundo o autor do vídeo, não poderia pertencer a outra criança, como algumas pessoas sugeriram nos comentários, pois não tinha outra criança naquela parte do brinquedo, o que imediatamente fez muita gente se lembrar da velha lenda das crianças fantasmas daquele parque, numa tentativa desesperada por explicar o que vemos nesse vídeo. Viajar por uma estrada de chão batido no meio da madrugada pode trazer algumas surpresas. E para esses amigos, a surpresa veio em forma de uma casa caindo aos pedaços, abandonada no meio do nada. Ou pelo menos era isso que eles pensavam. There it is. Ao passar vagarosamente pela residência, explorando com os olhos cada detalhe daquela construção sombria, um deles percebe que talvez ela não esteja tão vazia assim, ao ver esse rosto vigiando seus movimentos através da janela. Visão que causou tanto medo que ele pede a seu amigo que acelere e saia de lá o mais rápido possível. Holy Yo, go. Um lugar assim, caindo aos pedaços no meio do nada, longe da civilização, parece pouco propício para qualquer um habitar nele, o que levou os amigos a pensarem que talvez aquele rosto possa pertencer a uma manifestação do sobrenatural. E pelo sim ou pelo não, preferiram deixar o local para trás sem descobrir quem ou o que estava naquela janela. E por falar em explorar lugares longe da civilização, isso me lembra um caso apavorante envolvendo os investigadores do sobrenatural do canal Paranormes, que adentraram essa antiga fazenda filmando coisas sinistras e inacreditáveis por lá. This place, all the glass is shattered and stuff. Tudo começa antes mesmo que eles pudessem entrar na casa, pois enquanto estão rodeando a construção, durante um breve instante vemos esse vulto escuro, parecendo uma mão rastejando de volta para a escuridão da janela do segundo andar, como se fosse um prenúncio das coisas assustadoras que estariam por vir assim que eles entrassem na casa. E quando finalmente entraram, como de costume nas suas investigações,
A primeira coisa que fizeram foi tentar um contato com qualquer espírito ou entidade que pudesse habitar o local, fazendo perguntas e usando um gravador para capturar as respostas. E a Fazenda Assombrada, mais uma vez, não decepcionou. If that was you, can you say farm? Who are you? Demon? That's a clear demon. Yeah, I heard that too. Bizarramente, a entidade se identifica como sendo um demônio, o que, apesar de ser uma ideia apavorante, não foi o suficiente para espantar os investigadores, que seguiram explorando a antiga construção. E é quando chegam no segundo andar, no mesmo cômodo onde vimos aquela mão na janela no início da história, que as coisas tomam um rumo ainda mais violento. Boy. Johnny, Did you hear that? What was that? I heard something. It was this light bulb, dude. A light bulb. Look. Oh my god. That wasn't already there? No. And then let's Table tipping. yeah, I kinda wanna just show. Is that what it's called? It's called table tipping, yeah. It is? Okay. I didn't know if it had like an official name or something. Okay, yeah, so I kinda wanna set up a camera in that corner there, and I wanna set up a camera either in this corner or Stop. Dude, what was that? What? Começando com lâmpadas caindo misteriosamente do teto e evoluindo rapidamente para os móveis se sacudindo sem serem aparentemente tocados por nada, entre diversos outros objetos que ouvimos sendo arremessados ao chão, a investigação da dupla chega ao fim. Temendo por suas integridades físicas e já tendo material suficiente para, segundo eles, provar que a fazenda seria de fato assombrada, eles dão o caso por encerrado, mostrando ao mundo que eles conseguiram filmar naquele lugar. Tarde da noite, quando pediu uma pizza para jantar com a sua família, o morador dessa casa jamais poderia imaginar que a pizza seria entregue coberta por um grande mistério. Assim que o entregador entra na varanda da casa, a câmera na porta começa a capturar vários sons estranhos, parecendo vozes distorcidas sussurrando algumas frases. E o mais sinistro é que, pela reação do entregador, que fica ali parado apenas aguardando a confirmação do pagamento para seguir seu caminho, ele parece não estar ouvindo nada do que está sendo capturado pela câmera. Após receber a confirmação em seu celular, o entregador simplesmente dá as costas e vai embora, deixando para trás a pizza e o mistério que ele sequer parece ter percebido.
e que apavorou os moradores da casa que até o momento não fazem ideia de como explicar os barulhos sombrios registrados naquela noite. Enquanto acampava no meio da floresta, o responsável por essa gravação percebeu uma série de luzes vermelhas incomuns surgindo por entre as árvores, e maravilhado com aquela visão, começou a filmar. O homem que faz a gravação, ao compartilhar esse vídeo impressionante com o mundo, disse não fazer ideia do que possam ser essas luzes, afirmando que não existem casas perto daquele lugar ou qualquer outra construção que pudesse explicar aquelas luzes. Luzes que, nos comentários, muitas pessoas associaram a um possível fenômeno extraterrestre, um objeto luminoso vindo de algum lugar fora do nosso planeta com intenções e objetivos assustadoramente desconhecidos para nós. Mas enfim, somente uma especulação, já que até o momento nem mesmo o autor da gravação foi capaz de dizer com certeza o que conseguiu registrar com a sua câmera naquela floresta. Ao ser acordado no meio da noite por gritos que gelaram até a sua alma, o homem por trás dessa filmagem correu para o lado de fora da sua casa no Texas, imaginando que o som poderia ser de alguém precisando de ajuda. I don't see nobody. You hear that? And there's nobody there. Like, nobody. This is crazy. See, the closer you get, the louder it gets. It's right there, somewhere right there where the light's on. Ao chegar do lado de fora, o homem fica impressionado e ainda mais assustado com a altura e a forma dos gritos. E não só por isso, mas também por ser incapaz de descobrir a origem daquele som perturbador ecoando pela madrugada. There's like a lady yelling, screaming. You hear it? You hear that? And there's nobody over there. I walked all the way to half of that. Halfway. What is going on? Em certo momento, o homem chega a acreditar ter encontrado a origem dos gritos, mas ao caminhar pelo local, percebe que estava enganado,
continuando confuso e assustado com aqueles barulhos tão bizarros que ainda conseguiram ficar mais misteriosos ao desaparecer tão de repente quanto haviam começado, deixando tanto o homem quanto todos nós que assistimos a essa filmagem sem resposta. Câmeras de segurança instaladas nas entradas das casas geralmente trazem uma sensação maior de segurança para os seus moradores. Mas no caso dessa casa, trouxe foi um enigma que continua sem solução. No quintal dos fundos, um vulto, parecendo ter a forma de uma garota usando um vestido, parece atravessar a porta de vidro sem precisar abri-la e sem disparar o alarme da casa. Durante esse intrigante momento da noite, os moradores da casa estavam dormindo e somente no dia seguinte perceberam que havia um alerta de movimento na câmera. E assim que assistiram ao vídeo, ficaram petrificados de medo, exatamente por não saber o que foi aquilo, que assim como muitos casos de vultos que surgem e desaparecem do nada, permanece uma incógnita, deixando os moradores ainda mais aflitos. Muitos investigadores do sobrenatural visitam lugares abandonados em busca de filmar algo que possa provar a existência do paranormal. E apesar de muitos falharem nessa tentativa, o homem por trás desse canal conseguiu um registro único e apavorante nesse antigo prédio residencial em ruínas. Hello? What was that? Assim que instalou seu equipamento, não demora muito para que os captadores de som comecem a reproduzir uma voz sombria, entoando o que parece ser uma espécie de reza inaudível aos ouvidos, mas que graças aos equipamentos de áudio foram percebidos e replicados. E durante aquelas palavras sinistras, algo ainda maior e mais estranho acontece. Who was that running? Well, you were trying to rush me? If you're gonna try to rush me, at least show yourself. Agora, passos são ouvidos, como se alguma coisa naquele lugar esquecido por Deus corresse em direção ao investigador, que mesmo sobre toda a pressão dessa situação extremamente tensa, consegue manter a calma e permanecer no lugar, chegando a pedir que a entidade presente no local se manifeste, mas sem sucesso. Seja lá o que estaria por trás das vozes e passos, sua aparência não foi capturada pelas câmeras, o que de certa forma torna o caso até mais enigmático. Hello? What was that? E no final das contas, se essas filmagens são ou não capazes de provar a existência do sobrenatural, eu deixo para você decidir no que acreditar. Mas eu particularmente acredito que, seja qual for a sua escolha,
você deve concordar que esse vídeo é um dos mais apavorantes já gravados por um desses investigadores. Enquanto trabalhava nessa área rural, o tratorista, autor dessa filmagem, percebeu que havia alguém no meio do campo, bem no seu caminho. E quanto mais tempo olhava para aquela figura, menos ele conseguia entender quem ou o que poderia ser. Para acá, loco. Me cago de miedo. No sé qué. No se deja ver la cara. Na gravação, o homem admite estar apavorado, olhando aquela figura que agora se parece muito mais com uma sombra do que com uma pessoa. Uma figura que, além da sua aparência estranha, teria outro detalhe ainda mais misterioso, que é um estranho efeito que faz parecer que quanto mais o trator se aproxima, mais distante aquele ser fica, deixando o homem ainda mais confuso e acreditando que aquela sombra seja na verdade um espírito da floresta que cruzou o seu caminho. Muitas vezes as coisas mais assustadoras que surgem na internet não possuem todas as informações que gostaríamos para desvendar seus mistérios, e o caso dessa gravação não foi diferente. Mas é impossível não falarmos dela por aqui, tamanha foi a sua estranheza e repercussão. Segundo a breve história que acompanha essa gravação, a pessoa responsável por ela estava em um lugar que, no passado, teria servido como um templo para praticantes de magia negra. E assim que se aproximou de uma cadeia de rochas, teria se deparado com essa sinistra criatura, que nos comentários está sendo chamada de demônio por aqueles que creem que forças ocultas poderiam atravessar os planos e adentrar o nosso mundo. Já os mais céticos duvidam e sugerem que o que vemos seja apenas alguém fantasiado. Mas e você? O que acha dessa gravação e da história? Acredita que isso possa ser real ou não e teria alguma outra explicação mais simples? Eu adoraria conhecer a sua opinião aqui nos comentários. E por favor, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever para ficar sabendo sempre que filmagens assustadoras como essas surgirem por aí. Muito obrigado por sua companhia e bons pesadelos!